Salve, eu sou a Bruna Savagé e eu sou curadora energética. Bom, no primeiro vídeo, falando sobre a energia do renascimento, eu falei sobre a preparação, como você preparar o seu emocional, o seu mental e o seu corpo para a concepção, né? Para a gravidez, para essa transformação que é a maternidade, que é ter um filho, gerar um filho. Então, dando seguimento, o vídeo de hoje fala sobre a concepção. Então eu resolvi voltar um pouquinho e falar sobre algo que eu comecei a falar no vídeo passado, que é como intencionar a vinda do filho, né? Intencionar a vinda do bebê. Então, a primeira coisa que eu pensei em falar eu falei um pouco no vídeo anterior, mas é não pirar. Preciso engravidar, preciso engravidar. A gente já falou no vídeo passado que a gravidez, que o filho tem que ser o fruto da sua felicidade, né? A consequência da sua felicidade e não a motivação da sua vida, né? Eu acho que tem um limite aí muito extenso para você começar a se preocupar em não engravidar. Então assim, é se abrir para o momento certo, porque a gente não escolhe o momento, a gente não escolhe nada, na verdade. É o bebê que vai escolher a hora que vai vir. Então, na concepção, na pré-concepção, na verdade, eu falei sobre a meditação, né? Que é a meditação de intenção da vinda do bebê. Então, eu resolvi contar como que eu fazia, porque eu não engravidei fácil, assim, não foi rápido, assim, não foi muito rápida a minha gravidez, eu demorei mais ou menos uns 7 meses para engravidar. Mas em momento algum eu me desesperei, eu achei que eu não podia engravidar. Pelo contrário, eu sabia que eu estava num movimento muito forte de limpeza, de apropriação de mim. Então eu tive muita calma e muita tranquilidade para entender que no momento certo isso ia acontecer. Mas quando eu tinha relação, né, tinha relação com a intenção, é claro que não era o foco principal, né, eu não fazia relações para engravidar, mas é óbvio que eu sabia o meu momento fértil, o momento que eu poderia engravidar. Então eu fazia um ritual, que era um ritual de chamada e de abertura, né, para o bebê. E eu usava um cristal, que é esse cristal aqui que eu já falei bastante, ametista. E a ametista, ela é um cristal, é um cristal de muita conexão, né? Uma pedra de muita conexão espiritual. Então, eu colocava a ametista na minha barriga e eu ficava um bom tempo me conectando ao meu filho e eu sentia toda a vibração dele, eu sentia toda a energia dele, sentia quando ele estava próximo, quando ele estava já preparado para vir. E essa abertura e essa sensação, ela vem a partir do momento em que você começa a se conectar mesmo com você, né? Então, a ametista, ela é uma pedra que ajuda a ativar a sua conexão espiritual. E espiritualidade, como eu sempre falo aqui, é autoconhecimento. Então eu usava a ametista, eu colocava ela assim bem no centro, né, do meu corpo para ativar essa comunicação minha com o meu bebê, né, que eu não sabia ainda qual era, eu tinha uma suspeita, mas não sabia quem era. Eu intencionava a vinda dele, como um ser de luz, um ser que viesse ajudar o planeta, para trabalhar mesmo com a movimentação dessa energia. Eu dizia para ele que eu estava aberta, eu e o pai dele estávamos abertos para receber ele com muito amor e que ele viesse na hora que ele entendesse que era a hora certa dele vir. Então, feito o trabalho de meditação e de abertura para a concepção, e não de pedido, nem de intenção, né, como eu falei, de piração, né, para a concepção, que a gente não deve entrar nesse lugar. Depois de se entender grávida, a mulher começa a passar
pelo furacão de transformações, né? Então é o momento em que você se vê grávida, não tem ainda percepção disso. Algumas mulheres têm reações, né? Tem sensações, tem enjoo, cansaço, né? Mas na prática você não sente ainda, não se sente ainda grávida, você não sente ainda o bebê. O bebê é muito pequeno, né? Ele é do tamanho de uma sementinha, né? Então é o momento em que você começa a trabalhar a aceitação de todas as transformações que vão vir, né, pra frente, né, daí pra frente. Então a transformação, ela é física, ela é mental, ela é emocional. Você tem muito hormônio transitando por você. Isso faz com que você dê uma pirada, assim, né. A mulher, ela vai pra lugares, assim, que ela nunca imaginou ir, né. Então você passa a ser um ser duplo, né, ser plural. Isso é a maior transformação que a mulher pode ter na vida, né? Então, se preparar para essa abertura, né, para essa transformação é muito importante. E como se preparar? Aceitando tudo que vai vir daqui pra frente, né? Aceitando a sua transformação física, que é muito forte, é você ter transformação diária, você ter sensações, reações no seu corpo, é aceitar as variações emocionais que você vai ter, é aceitar tudo que você vai ter que mudar na sua vida, né? E que isso é maravilhoso, porque é uma mudança pra vinda do seu filho, né? Então todas as mudanças sempre são positivas, né? Mas, como é uma mudança, você sempre tem reações a ela, né? Então, assim que eu engravidei, a primeira coisa que eu fiz foi me informar sobre a gravidez, sobre o que eu faria, como seria, sobre como seria, né, o desenvolvimento da minha gravidez. Eu vi um vídeo de um médico, né, obstetra, em que ele falava assim: a primeira transformação que a mulher passa quando ela engravida é a transformação, na verdade é a aceitação da morte dela. Isso foi um choque pra mim, né, porque eu falei: meu Deus, eu fiz tanta terapia, eu me conheci tanto, eu me entendi tanto, pra agora eu ter que morrer. E é isso mesmo, é a morte, é aceitar a morte, a sua morte, porque você não tem como gerar uma vida sem você renascer. Então é a morte de várias mulheres suas pro renascimento e pro nascimento de várias outras, pra sua potência. E é claro que nessa morte você perde coisas que são doídas, que você tem que trabalhar o desapego, mas você se enche, se preenche de tanta força, de tantas mulheres, de tantas potências, que tudo vale a pena. E então eu comecei a pesquisar sobre como seria o meu parto, sobre como eu gostaria de desenvolver o meu parto. E eu não vou falar sobre isso aqui, não vou fechar, não vou focar nisso agora, porque eu vou ter vídeos mais pra frente pra falar disso. Mas quando eu engravidei, eu comecei a pesquisar como que eu gostaria que meu filho nascesse. E isso é muito importante. Então a primeira dica que eu dou para quem acabou de engravidar e para quem tá pensando em como será o seu parto é um documentário que se chama O Renascimento do Parto. É obrigatório para você entender o que você quer proporcionar ao maior ritual da sua vida, assim, ao maior portal que você vai passar. Eu falo da sua vida nesse momento, né? Enfim, a gente tem vários rituais incríveis, mas é porque o portal de nascimento e renascimento de nós é um portal muito forte, muito potente, e é muito importante que você saiba, comece a se fundamentar sobre como você quer atravessar esse portal. Então, nesse documentário, O Renascimento do Parto, você vai entender o que é o parto humanizado. Mais pra frente eu vou falar sobre isso. Primeiro vamos ficar aqui com as impressões da concepção, do que é você ter uma sementinha na barriga, não se sentir grávida ainda e começar a entender toda essa transformação de 9 meses, de 40 a 42 semanas que você vai passar na sua vida. Então a dica que eu trouxe hoje para quem acabou de engravidar, para quem se percebeu grávida agora, é trabalhar primeiro a alimentação. O que te alimenta,
como você se alimenta, tudo que você ingere a partir de agora é o alimento do seu filho. E principalmente nesses 3 primeiros meses é a formação do seu filho. Por isso que a mulher fica tão cansada, tem tanto sono, porque imagina, você tá formando um ser. Todos os órgãos, toda a estrutura de um ser está sendo formada nos 3 primeiros meses. Então é normal você ficar cansada mesmo e por isso você precisa se alimentar e entender tudo que você está ingerindo. E eu não tô falando só do alimento físico, tô falando da energia, do alimento emocional, você perceber tudo que você coloca para dentro de você. A segunda dica é a meditação com o bebê. Então você meditou lá atrás para chamar ele, para chamar a energia dele, e muitas pessoas já vão ter uma noção dessa energia, de quem é que tá aqui, de que espírito que você recebeu, mas é muito importante que depois que você se entender realmente grávida, você comece a ativar essa relação, porque depois que o bebê tá grande, ele se mexe na sua barriga, é mais fácil você conversar com ele, você fala com ele te escuta, ele começa a responder os seus estímulos, mas antes, enquanto ele é uma sementinha, é muito difícil você perceber isso, né? Então é muito importante que você já comece a estabelecer essa comunicação com o bebê através da meditação. Então, a visão que eu vou trazer hoje é: você se encontra no seu espaço sagrado, que é no centro do seu peito, que eu falo muito em trabalhos de meditação, que eu já falei em alguns vídeos aqui. O lugar que nós devemos habitar é o nosso coração. Só nós devemos habitar o nosso coração. Nem o nosso bebê que está na nossa barriga deve habitar o nosso coração. Ele tem o lugar dele, que é no nosso ventre. Então a gente está aqui no nosso coração, em comunicação com a gente, com o nosso interior, com o nosso silêncio, com o nosso tempo próprio. E a gente tem um cordão que liga esse lugar do nosso espaço sagrado ao nosso ventre, onde está o nosso bebê. Então, esse cordão é o cordão de comunicação entre você e o seu bebê. Então a gente vai começar a visualizar, a construir esse canal de comunicação para que a gente comece a perceber os seus estímulos, as suas sensações, as suas vontades. Então a mulher começa a intuir mais, ela começa a perceber o que ela precisa comer, o que ela tem vontade de fazer, o que ela não tem vontade de fazer. Ela começa a perceber que tem coisas que não são dela, características que não são dela, que na verdade já são do bebê, que estão ali dentro dela. Então eu, durante a minha gravidez, era impressionante, assim, eu tinha, não eram desejos, mas era necessidade mesmo de comer alguns alimentos, e eu percebia depois, quando eu ia fazer o acompanhamento, né, pré-natal, que os alimentos que eu tinha necessidade de comer eram exatamente os nutrientes que o bebê mais precisava naquele momento e naquele mês, por causa de alguma formação dele naquele mês, sabe? Então a gente começa a ficar muito intuitiva mesmo, né? Então é isso, a gente se conecta ao nosso bicho, que é o que nós somos, bicho, né? Então, quando a gente tira o racional e deixa que o nosso instintivo, que o nosso lado intuitivo fique mais forte, a gente começa a perceber mais o que o nosso corpo necessita, e ainda mais quando somos um ser duplo, que a gente tem um ser dentro de nós crescendo e se comunicando com a gente. Então, essa dica de meditação é da mulher criar mesmo, assim, de você criar um momento no seu dia, uma vez por dia, pelo menos, onde você crie esse canal de comunicação. Eu adorava fazer isso durante o banho, porque era o meu momento de meditação, que eu fazia isso muito na hora do almoço, né? Eu me percebia comendo e alimentando o meu filho, eu falava pra ele tudo que eu tava comendo, tudo que eu tava ingerindo, tudo que ele tava ingerindo, e na hora do banho eu sempre cantava uma música pro meu filho. E foi a coisa mais linda do mundo, assim, porque todos os meus banhos da minha gravidez eu cantei a mesma música pra ele. Eram 2 músicas, mas uma principalmente, que era Aquarela, do Toquinho. E a primeira vez que eu cantei essa música pra ele, depois que ele já era grandinho, assim, eu cantei quando ele era recém-nascido, mas quando ele já tinha mais ou menos uma resposta, né, que ele tinha mais ou menos uns 4 meses. Eu lembro que uma vez eu tirei ele do banho e ele tava muito agitado, chorando, assim, e eu cantei essa música pra ele, e ele parou e ficou assim me olhando. Ele lembrou, né, porque eu cantei
durante 39 semanas essa música pra ele. E claro que ele ouvia, claro que ele estava conectado, porque a gente estava conectado o tempo todo. Então, era isso que eu queria dizer sobre a concepção, sobre o primeiro portal que a gente identifica, né, quando a gente se percebe grávida, né, que é perceber que nós somos um ser duplo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. Compartilhem com as mães de primeira viagem, com as futuras mães, com os pais. Sempre falo que é muito importante os pais, os companheiros, as companheiras, enfim, estarem dentro, né, desse movimento, porque a gravidez ela envolve muita gente, né? E comentem aqui e tragam dúvidas, questionamentos, dicas também de novas coisas para falar, para serem faladas aqui. E juntos somos potência. Amor.